Bom, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa super especial, com convidados especiais. Uma vez por mês a gente costuma fazer essa aula para trazer alguns conceitos de gestão, alguns conceitos de administração mesmo, de negócios de beleza. E hoje a nossa convidada é uma mentora, palestrante, professora e agora também gestora de salão. É. Giovanna Quini, seja muito bem-vinda, Gi. O tema da nossa aula Obrigada, de hoje, ele é sobre liderança de profissionais parceiros, um assunto extremamente complexo. Todo mundo pergunta muito sobre gestão de profissionais parceiros. Os nossos clientes sempre nos mandam, mas eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aí a gente resolveu convidar a Giovana para trazer esse um pouquinho mais, para entender um pouquinho mais desse segmento aí, dessa necessidade, né? Esclarecer as dúvidas dessas necessidades dos nossos clientes. Então, seja muito bem-vinda, Gi. Obrigada mais uma vez pela parceria, por estar aqui com a gente. Obrigada. Deixa só eu acho que você precisa habilitar o meu perfil que está com a câmera para mim poder compartilhar a tela. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar outra aqui. Vamos lá. Ver se vai agora, Gi. Agora sim. Agora vocês devem estar vendo aí a minha tela, certo? Correto. Então tá bom. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Camila. Camila eu já falo que é uma querida amiga, é alguém que eu aprendo e admiro muito, e estar aqui com vocês nesse aulão, para mim, é sempre uma honra. E quando ela me deu esse desafio, né, de falar de liderança de profissional parceiro, eu falei: "Que desafio, que desafio". Pra quem não conhece, né, a Camila já falou um pouquinho, eu sou mentora, sou palestrante, eu ensino gestão de pessoas há mais ou menos 15 anos, e eu faço gestão de pessoas há mais ou menos 25. Eh, Aí o povo começa a fazer conta, né. Não precisa fazer conta não, tá, já estou com 50, muito bem vividos, não tenho problemas com isso, mas assim, atuo muito desde muito cedo, eu sempre atuei liderando pessoas, então eu sei sim o que é o desafio de ter uma equipe. E agora, como a Camila falou, mais uma vez como gestora, como sócia proprietária também de um salão de beleza, né, não tem como a gente fugir. Eu já trabalhei na abertura de vários salões, na reestruturação de vários salões, já fiz arrendamento de salão, e a gente foge, mas volta. E eu sou sócia proprietária do estúdio Vila do Pré, é um estúdio que tem ali na Vila Clementino. Nós estamos hoje com uma equipe com 10 profissionais, então eu sei sim, na pele, não só na teoria, mas na pele, na prática, o que é lidar com esses profissionais, né, lidar com esse desafio. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como não ter o problema do vínculo trabalhista, do vínculo empregatício. Bom, tudo que está na tela, como sempre, depois a gente vai compartilhar aí esse material que eu desenvolvi com tanto carinho para vocês, né. Todo aulão acaba criando um e-book, né. Então hoje tem e-book de novo, e tem mais algumas surpresas aí no meio do caminho, que nem a Camila sabe ainda, que nem a Camila sabe ainda. Você Bom, gosta de me vamos pegar lá. de calça curta, né? É surpresa, surpresa boa, surpresa boa. Tá bom. Bom, o primeiro passo a gente tem que falar sobre o que que é liderança, né. Então, o que que é liderança? Então, ser líder de uma equipe, a gente precisa primeiro entender o que é liderança. Eu trouxe aí um conceito, é a capacidade que a gente tem de conduzir um grupo de pessoas. A gente pode falar de liderança de vários níveis diferentes, né. A gente percebe líderes desde pequenininho, desde criança, a gente percebe algumas pessoas que são líderes. O que são líderes? São aquelas pessoas que levam os outros a fazer alguma coisa. Essa liderança, ela pode ser positiva ou negativa, obviamente, né, a gente vê líderes aí também ruins, mas a liderança é desenvolver essa capacidade de levar pessoas. E aí a gente trouxe aqui o conceito de liderança para o mundo do trabalho, né.
constituindo uma equipe que gera resultados. Então, nós queremos ser líderes que levem as nossas equipes a terem resultados. Liderança é a habilidade de motivar, de influenciar pessoas de forma ética e positiva, aí sim a boa liderança, de tal forma que elas contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe e da organização. Então, em qualquer empresa, existe o papel do líder, precisa ter o papel do líder. Então, você, como gestor, como empresário do mercado da beleza, precisa desenvolver essa capacidade de liderança. E aí eu gosto muito dessa frase, que liderar não é impor, mas é despertar nos outros a vontade de fazer. Eu vou dar um exemplo aqui da música. Nós temos líderes da música, né? Quando você é fã de uma banda ou de um artista, essa pessoa está sendo um líder na sua vida. E muitas vezes ela leva você a fazer coisas que você não faria. Em sã consciência, a gente não sai de um dia chuvoso para assistir um show, mas o líder nos leva a fazer isso, né. Esse final de semana teve uma festa aqui na cidade onde eu moro. Eu não moro em São Paulo, eu moro em Salesópolis, interior de São Paulo, moro num sítio, tenho a sonhada qualidade de vida, né. E a cidade que eu moro hoje é uma cidade muito festeira. E aí estava programado para sexta, sábado e domingo um show, 3 shows na realidade, né. E no sábado à noite, na sexta-feira à noite, eu saí com meu marido para comer uma pizza e começou a chuva. Ele falou assim: "Acabou o show". Com essa chuva, quando a gente foi ver, quando a gente passou ali pelo espaço, gente, estava lotado. Por quê? Porque a liderança daquela dupla que ia se apresentar levou as pessoas. Então liderar é isso, não é você impor, é você levar as pessoas. E aí eu trago a diferença de chefe e líder. Eu tenho certeza que muitos aqui que passaram aí por alguma experiência de estar, né, sobre a liderança, sobre a chefia de algumas pessoas, já conseguiu perceber essa diferença. Você pode ser um líder, então o líder ele vai fazer o quê? Ele vai orientar. E o chefe? O chefe manda. E ponto final. O líder, ele ensina os seus colaboradores. O chefe não, ele comanda os seus colaboradores. O líder, ele inspira entusiasmo e o chefe, ele inspira medo. Quem já trabalhou no mundo corporativo, quem já trabalhou pela CLT, como a gente vai falar aqui da CLT, já teve um chefe na vida. E o chefe é aquele que ele chega, todo mundo já fica com medo. Ih, chefe chegou, né? Fecha as telas, esconde o celular, para de falar alguma coisa, porque o chefe chegou. O líder, ele sempre tem na fala dele a palavra nós. E o chefe, ele sempre diz eu. O chefe, ele vai culpar os outros pelo resultado, por algum problema. O líder não. O líder, ele está ali para resolver problemas, e ele sempre procura isso, a resolução dos problemas. O chefe, ele usa as pessoas para ter crédito, o líder não. O líder dá crédito às pessoas. Eu ouvi uma frase há pouco tempo do Mário Sérgio Cortella, aquele grande, né, filósofo, teólogo, educador, e ele fala que ser líder é chamar a atenção no individual e dar crédito, né, motivar, enaltecer a pessoa no público, no geral. Então o líder é aquele que quando alguma coisa dá certo, ele dá o crédito para a equipe. O chefe não. O chefe, quando alguma coisa dá errado, é que ele vai realmente falar da equipe. O líder, quando alguma coisa dá errado, ele fala: "Não, eu errei, porque eu estava na frente. É sob minha liderança que houve esse erro". O líder é aquele que se coloca na frente da equipe, guardando a equipe, mas que ele sai de cena quando a coisa dá muito certo, para a equipe possa brilhar. O chefe, ele diz: "Vai", e o líder, ele diz: "Vamos". Então, por algumas palavras, vocês podem ter a diferença entre chefes e líderes. E aí eu quero deixar já uma reflexão para você aqui que é gestor. Como é que você tem atuado? Você tem sido chefe ou você tem sido líder na sua equipe? E isso, independente de vínculo empregatício, independente de contratação, isso já vai fazer uma diferença muito grande, inclusive nos seus resultados. Quando você tem uma equipe e você chefia essa equipe, você vai ter um nível de resultado. Quando você tem uma equipe e você verdadeiramente desempenha o papel de líder, você pode ter certeza
que o seu resultado será exponencial. Você vai ter muito mais resultado quando você assume essa postura de líder e não de chefe. Bom, o que que é um vínculo empregatício, um vínculo trabalhista, que é o que a gente quer fugir, né? O artigo 3º da Lei 5.452, que é a lei da CLT, né, que cria aí a consolidação das leis trabalhistas, aponta que vínculo empregatício é um modelo de trabalho que envolve toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a um empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, gente, nós temos um artigo dentro da lei que define o que é um vínculo empregatício. E aí nós temos uma configuração, né, a gente usa essa sigla, juridicamente falando, é a sigla CHOP, onde a gente mostra quando uma pessoa é vinculada de forma, empregatícia a outra. Quais são as características desse vínculo empregatício que a lei da CLT diz? Primeira sigla é o S, de subordinação. Para eu configurar uma pessoa, para que eu fale que uma pessoa tenha vínculo empregatício com a minha empresa, ela tem que ser subordinada a alguém. O que que é subordinado? É sujeição, é dependência, é obediência. Opa! Então, se eu tenho um funcionário, ele tem que ser obediente, ele é subordinado, ele tem uma chefia, ele tem alguém superior a ele. O H é de habitualidade. O que que é uma habitualidade? É um trabalho contínuo, diariamente. Então, o que que é uma habitualidade? Por exemplo, a empresa determina que eu trabalhe de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Isso é uma habitualidade, quando a empresa define o hábito, né, a frequência de trabalho. O é onerosidade. O que que é uma pessoa, um profissional que é oneroso para minha empresa? É que ele gera custos além do salário. Nós temos a gente vai entrar daqui a pouquinho nisso, nós temos encargos, quando eu tenho um funcionário com vínculo empregatício, além do dinheiro que eu dou para ele como salário, que eu entrego como salário, eu tenho uma série de outros gastos, eu tenho uma série de outros encargos. E o P, de pessoalidade. Quando um profissional é contratado pela CLT, quando ele tem um vínculo empregatício, ele tem a característica de personalidade, é a impossibilidade de substituição por outro. E quando eu não tenho vínculo empregatício, eu tenho que desconfigurar todas essas características. Então, para que eu fale que o meu profissional não tenha vínculo empregatício, ele não pode ter subordinação. Ele não pode estar sujeito à minha subordinação, à minha chefia. Ele não vai obedecer à minha chefia, à minha autoridade, não vai ser dependente da minha subordinação. Calma, eu sei que já tem gente arrancando os cabelos por aí, calma, a gente vai falar sobre isso. Eu sei que é uma das grandes problemas dos gestores do mercado da beleza, né, e tem até um slide aqui que eu vou falar disso, né. "Ah, então ele não é meu subordinado, ele não me obedece?" Calma, não é bem assim, tá. Mas ele não é subordinado, não. Eu tenho várias postagens aí que eu sempre volto nesse assunto, porque sempre na minha caixinha de perguntas falam: "Ai, mas o meu profissional não quer me obedecer." Ele não vai te obedecer. Ele não é teu funcionário e nem teu filho para te obedecer. E ele não é subordinado, ponto final. Mas a gente vai ver como é que a gente trabalha isso, tá? Para não caracterizar o vínculo empregatício, ele não pode ter habitualidade. Ou seja, ele vai trabalhar a hora que quer? Sim. É o profissional quem determina o seu horário de trabalho. É claro que isso tudo vai estar no contrato que a gente vai falar, mas não sou eu que defino quando ele vai trabalhar. Pela lei, é ele que define. Porque se eu impor um horário de trabalho, eu tenho a característica de habitualidade, eu tenho o vínculo empregatício. Então percebem como essas 4 características eu tenho que descaracterizar totalmente elas para que eu não tenha um vínculo empregatício. Onerosidade, essa é muito fácil, tá? O profissional ele se torna oneroso quando além do que eu pago para ele pelo serviço, eu tenho outros custos, como encargos. Então eu tenho que descaracterizar isso. Para nós é muito fácil, porque a gente pagou a comissão e ponto final.
E pessoalidade. O vínculo empregatício diz que, vamos supor que a Giovana é funcionária de uma empresa. Eu tenho o vínculo empregatício. Então, se a Giovana hoje acorda, com febre, com enxaqueca, com gripe, com qualquer problema, e ela não pode trabalhar, ela não vai trabalhar e a atividade dela não é feita. Ela não pode mandar alguém no lugar. Quando eu desconfiguro o vínculo empregatício, eu posso colocar outro profissional para trabalhar no lugar. Calma que quando a gente entrar na lei, vocês vão entender isso melhor, tá bom? Bom, vamos lá. Opa, foi tela demais aqui. Então falamos, né, o que é da liderança, o que é liderar. Liderar não é impor, mas despertar a vontade. Falamos a diferença do chefe e do líder, o que é o vínculo empregatício e as características desse vínculo empregatício. O que existe hoje no mercado da beleza? Nós temos hoje o que de 2012 para cá, né, mais seguramente de 2016 para cá, é uma grande conquista para o mercado. Nós somos um dos poucos mercados no Brasil que temos a opção de 2 formas de contratação. Nós temos a segurança de contratar pela CLT, segundo a Lei 5.452, ou nós temos também a opção de contratar, segundo o que determina a Lei 12.592, de janeiro de 2012, que veio depois com a Lei de 2016. Então, nós temos essa opção. São 2 formas de contratação. As 2 formas são válidas, as 2 formas têm respaldo jurídico. O que eu faço? Eu tenho que saber escolher qual das 2 vai se adequar melhor à minha empresa. Bom, vamos entender um pouquinho cada uma delas. O que é contratar pela CLT? Eu vou formalizar o vínculo com o profissional, com o meu funcionário, nesse caso eu vou chamar de funcionário, quando eu assino uma carteira. Então eu vou formalizar o vínculo entre a empresa e o profissional, assinando a carteira desse profissional, tá? Como é que eu vou remunerar isso? Através de um piso salarial. Eu vou pagar um salário e esse salário é determinado aí pela convenção sindical, né? Os 2 sindicatos, sindicato patronal e funcional, se encontram uma vez por ano, determinam ali, né, o dissídio, todos os valores, inclusive o piso salarial. Quando eu contrato um profissional pela CLT, eu não vou pagar o salário mínimo, eu vou pagar, no mínimo, o piso que está na convenção. Posso pagar mais? Posso. Vai um pouquinho mais de lei de mercado, né. Cada profissional vai ter a sua valorização no mercado, mas no mínimo eu tenho que pagar o piso salarial. Quando eu contrato pela CLT, além do salário, eu vou pagar encargos, como, por exemplo, o INSS, o fundo de garantia, e eu vou pagar alguns benefícios para esse profissional, o 13º e as férias. Quando eu contrato pela lei de parceria, como é que eu formalizo o meu vínculo? Através do contrato de parceria. E como é que eu remunero? Através da comissão. E essa comissão, ela é livre negociação. Não tem uma regra que defina o mínimo nem o máximo, tá? Tem encargos? Não tem encargos. Tem benefícios? Não tem benefícios. Então essas são as primeiras diferenças que eu vejo entre a contratação pela CLT e a contratação pela lei do salão parceiro, tá? Então, pela CLT, tem o salário, tem 13º, férias, 1/3 sobre férias, fundo de garantia, INSS e provisões. E pela lei do salão parceiro, pela parceria, eu só pago a comissão sobre os serviços. Lembra das 4 características que eu falei lá atrás? A subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade? A gente está falando aqui da onerosidade, tá? Quando eu tenho todos esses encargos, benefícios, além do salário, o meu profissional ele é oneroso. Por quê? Porque eu estou gastando mais do que o dinheiro que eu estou dando para ele. Eu estou desconfigurando a onerosidade na lei do salão parceiro quando eu só pago a comissão sobre os serviços. E eu trouxe aqui um exemplo, uma planilha para a gente entender isso na prática, tá? Digamos que eu vou contratar uma manicure.
Eu posso contratar manicure pelo CLT e posso contratar pelo salão parceiro. É minha opção contratar em qualquer uma das duas formas. Mas olhem como fica a folha de pagamento. Se eu contratar ela pelo CLT, eu tenho que pagar no mínimo piso salarial. Tá ali o piso salarial de R$ 1.823. Alguns estudos já me mostram que quando eu registro um profissional, né, que eu vou pagar aí pela CLT, vou pagar um piso e os encargos, eu não posso pagar mais de 10% de comissão sobre os serviços, tá? Porque senão eu estou pagando para trabalhar, mas é uma questão financeira, eu não vou entrar hoje nas questões financeiras, tá? Mas já fique o alerta aí que se eu contratar pela CLT, não dá para pagar mais de 10% de comissão. Mas digamos que coloquei 10% aí e os 10% dela deu 2.350. Isso são os valores que eu vou entregar diretamente para ela como remuneração do serviço dela. E aí eu tenho vale transporte, nesse cálculo aí eu coloquei uma condução por dia, 20 dias por mês. Eu tenho que pagar INSS patronal, INSS funcional e fundo de garantia. Então, só naquele mês, eu vou entregar para ela R$ 4.000, só que vai sair do meu bolso, empresa, 6.260. Só que a gente tem que pensar o seguinte, o empresário, quando você contrata um profissional CLT, você vai ter que pagar 13º, você vai ter que pagar férias, você pode ter uma rescisão, você tem que pagar uma multa rescisória. Então, nós temos que, para a saúde financeira, para a gestão financeira, ter uma conta de provisão. Ou seja, todo mês eu tenho que guardar um pouquinho de dinheiro para que no final do ano eu tenha dinheiro para pagar o 13º. E não ficar em novembro que nem maluco, saindo correndo atrás de empréstimo para pagar o 13º, que infelizmente é o que eu vejo muito empresário brasileiro fazer, né. Novembro e dezembro é o mês que você estoura cheque especial, né. Por quê? Porque tem que pagar o 13º e não guardou antes. Faz parte do cálculo da folha de pagamento, com certeza o seu contador faz isso. Qual é a provisão? Ou seja, quanto você tem que guardar por mês para ter isso, para ter esse recurso no final do ano, nas férias e nas rescisões. Então, uma profissional que eu dou para ela todo mês R$ 4.000, ela custa para minha empresa 8.141. O que significa isso, gente? Vocês com certeza já ouviram falar que um funcionário no Brasil custa o dobro do que eu pago para ele. Exatamente por isso, porque ele tem benefícios e encargos. Então, essa é a realidade de um funcionário CLT. E se eu contrato pela parceria, eu só pago a comissão, que aí, no caso, deu 4.173. Eu não pago 13º, não pago férias, não pago INSS, não pago nada a mais. Só que essa comissão é maior. Eu não vou pagar 10% de comissão, tá? Quanto eu pago de comissão? Aí depende da sua negociação. Essa negociação é livre. Pode ser 40%, 50%, 60%. Eu vou dar o exemplo da minha experiência, do meu estúdio. O que eu faço lá no estúdio? Nós pagamos no estúdio para manicure 60% de comissão, tá? Por quê? Porque já vem de uma negociação assim, tá? Conheço estúdios que pagam 70% de comissão e ela dá o material. Outros pagam 30% porque elas têm pouca experiência. Aí vai da negociação que você fizer. Mas eu trouxe essa planilha para você ter uma ideia da diferença. É muito mais caro para uma empresa hoje no mercado da beleza ter um funcionário CLT do que ter um profissional parceiro, tá? Embora, né, você fale: "Poxa, mas a comissão é mais alta". Sim, mas se você colocar na ponta do lápis, ele acaba sendo mais caro por ser CLT. Bom, o que acontece? Deixa eu voltar um slide aqui. Por que então que existem hoje empresas no mercado da beleza que estão, sim, contratando pela CLT e não contratando como parceiros? E eu vejo isso, gente, diariamente, principalmente nas minhas redes sociais, uma briga muito grande das manicures, né? É sempre as nossas queridas e amadas manicures. Elas querem fixo, elas querem transporte, elas querem garantia. Por quê? Porque muitas vezes elas não têm um perfil empreendedor para entender que elas vão colocar no bolso um volume maior de dinheiro todo mês, sendo uma parceira, né, e que elas têm que ter a gestão financeira delas de guardar esse dinheiro.
Não, elas querem a garantia, elas acreditam que uma carteira assinada é garantia. Como elas não têm esse perfil empreendedor, elas acabam dando problema. E muitos salões hoje estão, indo pelo caminho de contratar essa profissional CLT para ter menos dor de cabeça. É uma opção que você pode ter. Como eu falei, nós temos respaldo legal para organizar qualquer para ter qualquer um dos 2, tá. Aí você vai falar para mim: "Giovana, não quero CLT, eu quero parceria, eu concordo que a parceria, a gente vai crescer junto, é a melhor ferramenta", ótimo. Como é que eu começo essa parceria para dar certo e para não ter vínculo empregatício? Contratando direito. Se você não começar contratando direito, esquece, você vai ter problema. O que é contratar direito? É ter um processo de recrutamento e seleção já com olhar para essa parceria, é ter uma contratação eficiente de profissionais adequados. E aí até deixei ali o logo do lado, se você realmente tem problema nessa contratação, dá um alô depois para mim, para Camila. Eu desenvolvi junto com a Grace, a gente fez aí uma parceria, nós temos um curso super acessível que te ensina a fazer essa contratação. Ele ensina passo a passo como é que eu vou contratar direito para que eu não tenha problemas futuros, para que eu tenha uma equipe que seja, que eu chamo de equipe MAP, né, motivada, engajada e produtiva. Então, tudo começa nessa contratação. Quais são os passos para que eu não gere vínculo trabalhista, vínculo empregatício? O primeiro passo é a formalização do contratante. Eu tenho certeza que eu estou numa sala onde todos já são empresários, têm um mindset, têm uma forma de pensar de empresários e todos têm o seu CNPJ formalizado bonitinho, tá? Mas eu tenho que falar sobre isso porque eu conheço no mercado da beleza inúmeros salões, inúmeras empresas que não se formalizaram. Não querem: "Ah, é muito caro abrir empresa no Brasil. Ah, eu não preciso, tanta gente trabalha de forma informal", e tanta gente quebra a cara. Então, gente, não dá. Se você quer realmente ter uma empresa e evitar problemas com vínculos empregatícios, com vínculos trabalhistas, você tem que estar formalizado, você tem que ter um CNPJ. E o profissional e o gestor, o empresário, não pode ser MEI. Essa formalização você tem que ser uma ME, que é uma microempresa, ou uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte. Você pode ser uma Eireli, que é uma empresa individual? Pode, mas você não pode ser MEI. MEI não contrata MEI, tá? Então, se tem alguém aí que é dono de um salão, de um estúdio, de uma alteria, e tá se iludindo, achando que vai ser MEI, vai contratar parceiro, você vai quebrar a cara. Não faça isso. Se você está indo por esse caminho, você está sendo orientado de forma errada. Chama a Camila, grita a Camila, que ela tem um parceiro aí na área de contabilidade que vai te orientar do jeito certo, tá? Mas eu não sou advogada, eu não sou contadora, mas eu já quebrei a cara, já vi muito mentorado meu quebrar a cara por isso. Você não pode ser MEI, você tem que ser uma empresa, uma ME, uma EPP, tá bom? Primeiro passo resolvido, todo mundo CNPJ, e aí você tem que recrutar com transparência. Volta lá, faz o curso de como contratar. Você tem que fazer o recrutamento e seleção de forma transparente, já mostrando para esse seu profissional que você é uma empresa séria, que você está buscando realmente essa parceria de uma forma séria. Terceiro passo, a formalização do contratado. Você quer parceria? Você quer fugir do CLT? O seu contratado, o seu parceiro, também tem que ter CNPJ, gente. Lembra lá atrás, quando eu li lá o artigo da CLT? Ele fala que tem vínculo empregatício a pessoa física. Para fugir disso, nós temos que ter pessoas jurídicas como parceiros nossos. O seu parceiro, sim, pode ser MEI, tá? Você não pode, mas o seu parceiro pode ser MEI. Claro que existem aí uma série de regras da MEI, né? Você não pode ter um certo faturamento que pode, tem um limite. Eu espero que os seus profissionais não sejam MEIs, que eles já tenham um faturamento maior para ser uma microempresa, tá? Mas ele tem que ter um CNPJ. Quarto passo, você tem que observar as regras de contrato. A gente vai falar da lei, das regras que tem que ter nesse contrato. E você, como líder, tem que observar as regras.
Pode ter certeza que o seu parceiro está observando as regras, mas ele está observando quietinho, tá? Porque se você descumprir as regras, lá na frente ele vai querer abrir um processo e pedir todos os benefícios trabalhistas. Então você, como líder, como gestor, precisa observar essas regras. E quinto passo, você tem que ter liderança e parceria. Você tem que ter um mindset, uma forma de pensar de líder e não de chefe. Você tem que ter na sua mente que você tem à sua disposição profissionais parceiros e não funcionários. Como eu falei, não são seus empregados, não são seus funcionários, não são seus filhos, então eles não vão te obedecer. A gente tem que ter a maturidade de desenvolver essa liderança, desenvolver esse perfil de líder, tá? Bom, a Lei 13.353, ela altera a lei original 12.592. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da história. Essa briga ela vem de muitos anos já, tá? Mais de 10 anos que se briga por essa legislação. Em 2012 saiu a primeira lei que falava dessa parceria, tá? Em 2016, que é a mais conhecida, a Lei 13.352, que é a lei que todo mundo conhece, ela veio realmente instituir a parceria entre salão parceiro e profissional parceiro. E eu quero trazer aqui alguns pontos da lei que são essenciais que você, gestor, conheça para exercer essa liderança de forma consciente para sair desses problemas. Então, primeiro, o primeiro parágrafo dessa lei fala sobre a definição dos profissionais que podem ter esse vínculo. Não é porque você tem uma empresa de beleza que você pode contratar todo mundo como parceiro. Não é assim. A lei só garante o vínculo de parceria com cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depilador e maquiador. Aí você fala: "Nossa, mas eu queria tanto contratar a minha recepcionista como parceira", não pode, tá? A minha gerente, não pode, não dá, esquece. Por quê? Porque a recepcionista, a gerente, a copeira, a faxineira, o manobrista, o estoquista, são profissionais que, na cabeça do legislativo, que eles entenderam, são profissionais que fazem parte da estrutura da sua empresa. Eles estão ali para fazer a sua empresa funcionar. Eles não têm a atividade técnica de atender um cliente, de cortar um cabelo, de fazer a manicure, de fazer uma depilação. Eles estão ali para que a empresa funcione, ele faz parte da estrutura. É como se fosse um equipamento, um móvel, que está ali para a empresa funcionar. Então, só podem ser contratados, segundo a lei 13.352, esses profissionais: barbeiro, cabeleireiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador, tá? O parágrafo segundo, ele já fala que salão parceiro é quem centraliza recebimentos. Opa! E se eu falar que o meu profissional tem que ter a maquininha dele? Esquece, esquece. O cliente, quando chega na sua empresa, ele vai pagar para a empresa, para o salão parceiro. E olha, presta atenção por quê. O próximo parágrafo, terceiro, ele fala que o salão parceiro ele vai reter a sua cota à parte, que está fixada em contrato, e os tributos do profissional parceiro. Então, olha como é importante você conhecer a legislação para não cometer erros. Gente, qualquer um dos erros que a gente cometer, que a gente for contra a lei, anula o contrato. Agora imagina, você fez um contrato bonitinho, e aí no dia a dia você fala: "Não, ai, é muito caro, põe um profissional lá com a maquininha, depois a gente acerta as contas", né. Ou desobedece esse artigo: "Ah não, o profissional que se vire para pagar o imposto dele, eu não vou reter, ele que se vire". Qualquer um desses itens que você não obedecer, ele pode ser passível de anular o seu contrato. E aí num processo trabalhista, caracteriza que você tinha o vínculo empregatício e que você, além de pagar uma comissão maior, vai ter que pagar todos os encargos e tributos e benefícios lá. Então essa conta vai ficar cara. É melhor conhecer a legislação antes e agir de maneira correta, tá? Então, parágrafo terceiro fala que
O salão parceiro retém a sua cota parte. O que é cota parte, gente? A lei fala da cota parte do salão e da cota parte do profissional. É aquela negociação que eu falei de livre de comissão. Você contrata um cabeleireiro e fala: "Olha, cabeleireiro, é o seguinte, nos serviços de corte e escova, você vai ter 60% de comissão. Nos serviços de química, a sua comissão é de 50%", por exemplo, tá. Essa sua negociação, ela tem que estar descrita no contrato. E quando isso está no contrato, o que que o contrato a lei fala? Que você como empresa já vai reter isso, e você vai reter o tributo. "Ah, meu profissional é MEI", tá bom, quanto que ele paga de MEI? Então esse valor você já vai descontar, você como empresa vai descontar e vai pagar. Eu vou contar uma história aqui de um contador amigo meu, que ele teve um cliente, um dono de salão, muito ético, muito idôneo, agia de bom coração, de boa fé, mas de boas intenções o inferno tá cheio, né. E aí ele falava assim: "Ah não, imagina, eu confio tanto nos meus profissionais, eles são maravilhosos, deixa que ela paga a MEI sozinho". E ele teve uma funcionária que, eh que ele esperava que essa funcionária pagasse aí o carnezinho de MEI dela, pagava lá da todo mês ela pagava a MEI dela e ele estava confiando, ele confiava muito nessa profissional. E ela falava: "Não, pode deixar, seu Luiz, tô pagando o meu MEI direitinho". E aí um belo dia essa funcionária estava indo trabalhar, véspera de Natal, se eu não me engano, era manicure, e ela sofreu um acidente. Ela caiu de um ônibus a caminho do trabalho e ela sofreu um acidente. E aí, pouco tempo depois, ela teve problemas seríssimos nesse acidente, ela ficou sem andar, né. E aí, bom, se ela é MEI, ela tem auxílio doença, né, ela pode se aposentar. Pois é, ela não pagava o MEI há 2 anos. O que que a família fez? A família processou o dono do salão. E o dono do salão tem que pagar uma pensão vitalícia para essa mulher. Por quê? Simplesmente porque ele não recolhia o MEI. Ela deixou de pagar, ele não sabia. Por não ter o MEI pago em dia, anulou o contrato e virou um vínculo empregatício. E ele tem que pagar para o resto da vida dela e quando ela morrer para o filho, se for menor de 21 anos, uma pensão. Simplesmente porque ele não obedeceu um parágrafo. Gente, é muito sério. Você precisa, como gestor, ler a legislação. Você precisa ter respaldo, você precisa ter profissionais que te ajudem, você precisa ter um bom contador que te oriente de maneiras corretas, tá? Olha o que diz o parágrafo 6º: profissional parceiro não assume responsabilidades contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciárias do salão parceiro. Então você, dono do salão, contratou sua recepcionista, e aí por algum problema ela processou você. E aí você tem lá um problema trabalhista, você tem uma rescisão mal feita, um processo e tem que pagar alguma multa, alguns juros. O profissional parceiro não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é sua. Por quê? Porque ele não é teu funcionário, mas também ele não é teu sócio, tá? Não tem o vínculo societário. Parágrafo 7º, o profissional parceiro deve ser pequeno empresário, microempresário ou microempreendedor individual. Como eu falei, não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. 8º, o contrato de parceria deve ser homologado pelo sindicato ou pelo Ministério Público. Não adianta você fazer um contrato lindo, maravilhoso, do melhor advogado do Brasil e deixar na tua gaveta, tá? O contrato, para ter validade jurídica, ele tem que ser homologado. Não dá para brincar. Agora, olha o que que é obrigatório ter no contrato. E aí, gente, vem um alerta. Eu ministro aulas, né, pelo menos há 15 anos na faculdade e há 12 só no mercado da beleza. E eu sempre falo o seguinte: cada macaco no seu galho, tá? Contador é contador, advogado é advogado. Quem faz contrato é advogado. Quem faz teu contrato de locação é advogado. Quem faz teu contrato social é advogado. Quem vai elaborar um contrato é um advogado. Existem escritórios de contabilidade que têm assessoria jurídica.
Ótimo, perfeito, maravilhoso. Agora, se você pegou o seu sobrinho para fazer a tua contabilidade e ele não entende nada, pague um advogado para fazer. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui algumas cláusulas que, pela lei, são obrigatórias. E, gente, se você errar em qualquer uma dessas cláusulas, o que que pode acontecer? Você faz o contrato bonitinho, você pode ter problema na homologação ou pode passar na homologação, e aí um belo dia o seu profissional te processa e o que vai acontecer? O juiz, a cabeça de juiz, você espera tudo. Ele pode falar: olha, não tinha tal cláusula que era obrigatória em lei, ele anula tudo. E aí cai naquela de você ter que pagar tudo. Então, cuidado. O que que tem que ter nesse contrato? Percentual de retenção. O que que é percentual de retenção, gente? É a comissão que você vai pagar. Negociou com o profissional a comissão? Coloca essa negociação em contrato, tá? Segundo, obrigação de retenção do imposto. Você não vai descontar do profissional o valor do MEI dele, o percentual do simples dele, aleatoriamente. Isso tem que estar escrito no contrato. O profissional tem que saber disso e você também. Vocês têm que assinar essa obrigação conjunta. Terceiro, as condições e dias de pagamento. E aí eu vou entrar num papel difícil da liderança. Bom, você combinou com o seu profissional que você vai pagar ele 2 vezes por mês, a cada 15 dias. Perfeito. Então você vai pagar para ele a cada 15 dias. Ah, você combinou que vai pagar toda semana, então você vai pagar toda semana. E essa combinação, essa negociação tem que ir para contrato. E aí eu vou falar o dia a dia do gestor. O que que a gente faz? Não, a gente é firme, né? Como gestor, a gente é firme, a gente é líder. E aí a gente fala: "Não, vou te pagar dia 5 e dia 20". Tá bom, dia 5 eu paguei. Quando é dia 8 vem o profissional. "Ai, sabe o que que é? É que meu gato precisa fazer uma cirurgia, é que o cachorro subiu no telhado, é que o pneu do trem fu" qualquer bobeira ele vai inventar que ele quer um vale. Gente, é só comigo que acontece isso? Não é. Toda hora tem profissional querendo um vale. E aí, quando você tem sociedade, o que acontece? Um sócio é o mais durão e o outro é o mais molenga, né? É o pai e a mãe. Sabe aquele adolescente que fala, sabe, pô, minha mãe é brava, pede pro pai pra ir pra balada, o pai, pode, pode. Aí a mãe fala, não, não pode. Um anula a autoridade do outro, né? Quando você tem uma liderança dentro de uma empresa, você tem que tomar muito cuidado com isso, para que o seu sócio não anule a sua autoridade. E, gente, se o teu profissional começar toda hora pedir vale, chega com o contrato. Gente, olha aqui, ó, tá no contrato as condições de dia de pagamento. Se eu começo a fugir do que está no contrato, eu estou anulando o contrato. É a saída perfeita, pelo menos que eu encontro com a minha equipe, é o seguinte: tá no contrato, é isso. E se eu percebo que os meus profissionais estão pedindo vale, o que acontece? Eu sei que eles não estão tendo uma boa educação financeira. Aí eu encaminho eles para a educação financeira. Vou dar curso de educação financeira, vou trabalhar uma outra forma. Mas se eu começo toda hora, dá vale. Ah, tem dozinha, não tenha dó. Seja firme. Porque eles não vão ter dó se um dia forem pedir um processo trabalhista. Então, gestor tem que ser líder, sim, mas tem que ser um líder firme. Não ser bonzinho demais, tá? Para ter problemas depois. Quarta cláusula que tem que estar bem escrito, que o seu profissional ele tem acesso aos espaços e uso da estrutura da sua empresa, ou seja, ele pode entrar. Não quer dizer que ele pode entrar a hora que quiser e fazer o que quiser. Não, mas que ele sim tem acesso. Por exemplo, eu já vi salões que tem uma copa, ah não, a copa é só para recepcionista, gerente e quem for CLT, quem é contratado não pode. Não pode acontecer isso, gente. Os ambientes são de uso comum, tá? Isso tem que estar descrito em contrato. Quinto ponto, rescisão e aviso prévio de 30 dias. Que isso? Tem que estar descrito no seu contrato que a rescisão pode ser unilateral. O que que significa isso? Você pode não gostar mais do seu profissional e querer rescindir o contrato, e o seu profissional também tem o direito de querer rescindir o contrato. Só que existe uma obrigatoriedade de avisar previamente 30 dias antes, tá? Você pode, de repente, no seu contrato, falar assim, que não existe essa exigência de
avisar 30 dias antes. Eu acho inseguro. Por quê? Imagina, teu profissional de um dia, o que acontece mais, né? De um dia para o outro, o profissional não vai mais e acabou. Então, coloque em contrato que a rescisão pode ser, sim, unilateral, qualquer um dos dois lados pode rescindir, mas que existe aí um aviso prévio. Eu já sei de contratos com profissionais onde o profissional já vem com alguma garantia e que esse aviso prévio é maior. Eu já vi contratos assim, tá? Olha, tudo bem, a gente vai te contratar, a gente vai ter aí uma garantia, vai aceitar as suas exigências de negociação, só que você tem que ficar um mínimo 6 meses, 1 ano com a gente, tá? Não pode rescindir antes desse prazo. Isso entra na negociação e tem que estar descrito no contrato. Bom, sexto ponto, responsabilidades bilaterais sobre a manutenção e o bom atendimento. Vocês sabiam que tem essa cláusula, gente? Que você pode colocar isso no seu contrato? O seu profissional também é responsável por manter a ordem, por manter os equipamentos em perfeito uso, por bom atendimento. O bom atendimento não é só da recepcionista, não, é dos profissionais também. E eles também têm que ter essa responsabilidade. O contrato de parceria, gente, ele tem deveres e direitos para os dois lados. Eu sei que muitos gestores se assustam, né? Ah, é tudo em cima da gente. Não. A gente tem que chamar os nossos profissionais à responsabilidade. A gente tem que mostrar para eles que eles também têm responsabilidades e previstas em lei. Não é algo da nossa cabeça, não. Está previsto em lei que a responsabilidade sobre a manutenção e sobre o bom atendimento também é do profissional. E o último, a obrigação do parceiro manter o seu CNPJ. Ele tem que manter a sua inscrição fiscal, ele tem que manter a sua empresa aberta em funcionamento, tá? Bom, então aí foram as cláusulas, né, que falam dessa lei. Parágrafo 11º, a inexistência de vínculo empregatício ou societário. Então a lei já fala que, se você seguir direitinho o que determina a lei, obedecer aquelas cláusulas, tiver o contrato, inexiste o vínculo empregatício. Então essa lei, ela não anula, mas ela é uma lei que corre do lado. Então, ou você é CLT ou você é parceiro. Sendo parceiro, não tem vínculo empregatício nem societário. Não dá para ele falar assim: ah, não, mas eu era quase um sócio. Não era sócio. Sócio é aquele que assina contrato social. Se ele assinou contrato de parceria, ele é parceiro, ele não é sócio, tá? Olha o que fala o artigo 1º B. Salão é responsável pela manutenção dos equipamentos e das instalações. Ai, meu salão tá tão feio, eu preciso pintar. É responsabilidade do salão. Ai, deu um curto-circuito, deu um vazamento de água. A responsabilidade não é do profissional parceiro, é do salão parceiro, tá? Então, a gente tem que entender, né? Por quê? Porque nós é que fornecemos essa estrutura. Agora, olha o que pode configurar o vínculo empregatício segundo a Lei 12.592. Primeiro, não existir contrato formalizado. Ah, eu tenho o contrato, tá? Ele está homologado? Não, não tá. O contrato está assinado pelos dois? É. O profissional não quis assinar. Então, você não tem contrato. Se o contrato não foi assinado, se o contrato não foi homologado, você não tem contrato. E se você não tem contrato formalizado, mesmo que você não tenha nenhuma das siglas do chope caracterizado, você não era subordinado, não era oneroso, não tinha habitualidade, não tinha pessoalidade, se não tem contrato, tem vínculo empregatício. E ponto final, tá? O que é o segundo aí? Funções diferentes, né? O que pode também configurar vínculo empregatício? E aí, sim, é uma das grandes brigas, principalmente em salões pequenos, dos profissionais. É uma reclamação que eu ouço muito dos profissionais. Você contratou o cabeleireiro para ser cabeleireiro. Você não contratou ele para ser faxineiro, para ser recepcionista, tá? Você, como dono de uma empresa do mercado da beleza, tem que dar a estrutura para ele trabalhar. Então, se você contrata um profissional e dá a ele funções diferentes do contrato, você está anulando o contrato e pode ter
vínculo empregatício. Ah, Giovana, mas eu conheço alguém que a vida inteira foi manicure, ela ajudava na recepção e nunca. Tudo bem, gente, existe gente de bom coração, existe gente justa e existe gente de mau coração. Então, você vai correr o risco? Eu não correria. Eu não corro esse risco. Por quê? Porque você nunca sabe realmente a índole da pessoa até chegar o momento do contato, até ela ser contrariada. A gente conhece realmente a pessoa quando ela é contrariada, quando se envolve dinheiro. Aí que você vai saber quem é quem, né? Eu até brinco. Você quer conhecer alguém? Casa. Casa que você conhece. Agora, você quer conhecer de verdade? Separa. Aí você vai saber o demônio com que você casou. Na separação é que você conhece realmente quem é quem. A mesma coisa é a relação trabalhista, a relação com o seu profissional. Quer conhecer alguém? Contrata com um parceiro. É uma maravilha, tá apaixonado. Separa para ver. Rescinde o contrato para ver. Aí você vai conhecer com quem você realmente está. Então, nós precisamos sim estar muito respaldados de tudo que a gente vai fazer. A gente tem que seguir a legislação, tá? Ô, Gi, Bom, falei da parte. Diga. desculpa te interromper, queria fazer uma pergunta que já me fizeram aqui no passado, que é a questão você falou, né, de não executar funções diferentes. Ah, mas o cabeleireiro ele não pode limpar o chão ali onde ele trabalha, onde ele tá executando a atividade dele? Eu tenho que ter uma pessoa só para fazer isso? Tá. Essa é Então uma eu das vou voltar perguntas. aqui. Eu vou voltar aqui. Peraí. Porque existe a questão das responsabilidades de manutenção do espaço, existe a questão da responsabilidade de manter a ordem, do bom atendimento, né? É, cadê? Peraí que eu vou achar aqui. É Tem a outra, a outra, a a gente outra. falou do bom atendimento, né? Não, tem uma das cláusulas aqui que fala que o Das responsabilidades profissional. bilaterais. Uhum. Exatamente, ele é responsável também. Não, Aí, peraí que eu vou aí, achar. volta. Eu até coloquei aqui. O profissional, ele também. Não, profissionais, onde eu falei de bom atendimento. Outra Tá. parte. A Essas são primeira as foi a primeiras. definição, É isso. centraliza, recebimento. O 3 a cota parte. O 6 fala de nosso responsabilidades trabalhistas. 7 individual. Não, 8 ligação. Aí ele tem aqui. das. Isso. 7, 6. Responsabilidades bilaterais de manutenção e atendimento. Então, é assim, o que eu não posso é pedir para o cabeleireiro fazer a faxina geral do salão. Ah, você tem que vir de segunda-feira para fazer faxina. Isso eu não posso, isso é faxineira. Agora, que ele mantenha a bancada dele limpa e em ordem, né? Que ele, de repente, pegue a vassoura, varra os cabelos depois de cortar um cabelo, eu não vou exigir, mas eu posso sim colocar isso como uma rotina do trabalho dele. Por quê? Porque isso influencia diretamente no bom atendimento. Para que eu atenda bem o meu cliente, e aí eu vou entrar mais para frente na parte do manual, para que o meu cliente tenha uma boa percepção de atendimento, de qualidade, ele quer um ambiente organizado. Se o cliente chega e a bancada do profissional tá aquela bagunça, com produto derramado, né, com produto aberto, se ele chega e vê a manicure, né, cheio de algodão em volta dela, de cutícula ali, produto aberto, o próprio cliente tem uma visão de que aquele não é um bom profissional e de que aquele não é um bom atendimento. Então, esses cuidados com a bancada dele, com o material de trabalho dele, né, eu posso sim orientá-lo a fazer. E aí o que acontece? Se eu coloco isso como uma rotina dentro do meu manual, aí eu posso exigir de uma forma mais severa, digamos assim. Não posso pedir para ele fazer faxina, não. Mas esses cuidados sim eu posso pedir. Eu acho que a gente já vai entrar. Eu vou entrar mais a fundo nisso quando eu falar do manual, porque no manual a gente fala disso bem a fundo mesmo. Uhum. Quais os cuidados para não gerar vínculo? Então, primeiro, nunca dê ordens.
vai limpar sua bancada, vai fazer. Não, gente, não dê ordens. Como eu falei, ele não vai te obedecer, não é teu filho, não é teu funcionário. E aí eu vou para o segundo cuidado, cuidado com as mensagens no WhatsApp. Quando você não dá ordem direto, né? Então ninguém ali tá como testemunha de que você estava dando ordens para aquele profissional, que ele era teu subordinado, mas você manda aqueles recadinhos indelicados no WhatsApp, né? Isso é uma prova de que ele era teu subordinado. Cuidado, né? Poxa, você não chegou ainda? Você não sabe que você tem horário? Eu sei que às vezes dá vontade de você fazer isso com alguns profissionais, mas você não pode, você tem que ter cuidado. Não imponha nada. Se você chega impondo, e aí não é nem só pelo vínculo empregatício, né? Até pelo próprio papel de líder. Quando você impõe algo, você não vai conseguir aquilo. Gente, quem já teve filho adolescente sabe como é isso. Hoje até as crianças já estão assim, não é nem adolescente mais. Quando você fala assim, não faz isso. Ai, é aí que ele vai fazer. Você fala, você não pode ir. Ah, pula a janela, dá um jeito, vai. Você fala: "Não faça", aí que ele vai o profissional é igualzinho filho, é igual criança, gente. Você fala pra ele: "Não vai fazer isso", é aí que eles vão fazer. Não dê ordens, tá, não imponha nada. Exerça seu papel de líder que leve a pessoa a fazer. Eu falo que líder é aquele que consegue tirar o melhor da pessoa, mesmo que a pessoa não queira entregar. A gente consegue, na liderança, tirar isso. Quarto cuidado, oriente a sua recepção. Eu já vi muita recepcionista que se dói pelo gestor, né, e o gestor não dá ordem, mas ela dá. Ela se acha, né, a dona, ela é a que manda ali dentro. E ela vai, ela dá bronca em profissional. Gente, ela dando bronca em profissional é como se você estivesse dando bronca no profissional. Então, cuidado, oriente a sua recepção de que o profissional ele é um parceiro, ele não obedece ordens como ela obedece por ser CLT. Eu sei que é difícil, porque são relações diferentes. Com um você pode ser mais incisivo, com um você dá ordens e com o outro não. E aí como é que eu, Giovana, exerço isso? A gente lidar com pessoas diferentes de maneiras diferentes. A gente tem que ter jogo de cintura, inteligência emocional para lidar com cada um como um ser único, como um indivíduo único, tá? E o último cuidado, respeite para ser respeitado. Ah, Giovana, isso é óbvio. Então, é óbvio, mas às vezes a gente tem que desenhar isso, porque infelizmente eu estou vendo muitos profissionais e gestores não respeitando. Eu tenho visto falta de respeito dos 2 lados. Eu sei que é uma guerra, né, de forças, é uma guerra de cordas ali, cada um tá puxando para o seu lado. O profissional fala que ele é injustiçado, porque o dono do salão tá ganhando dinheiro às custas dele, que o dono de salão não respeita. E eu sei, dono de salão, por estar também desse lado, que tem profissional que também não te respeita, que tem profissional que só quer ganhar em cima da gente. Gente, esse final de semana eu faço muito recrutamento e seleção para os meus mentorados, né. Então eu sempre estou anunciando vaga. E eu tenho vários grupos, né, de vagas. Gente, esse final de semana eu fiquei assim, eu falei: "Não, chegou no limite". Uma manicure num desses grupos de WhatsApp, de Facebook, colocando, procuro vaga para manicure. Eu cobro 150 diária, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Se quiser isso. Ela escreveu assim, gente. Como é que um profissional que está se dispondo no mercado, ela já determinou o preço dela e acabou. É isso e ponto final. Você quer, não quer, tchau. Eu achei de uma audácia e de uma falta de respeito. Então eu sei sim que tem, mas como é que você conquista o respeito dessas pessoas? Respeitando em primeiro lugar, tá? O que que um bom líder que vai respeitar, ser respeitado e trazer essa equipe precisa? Primeiro, ele precisa conhecer muito bem sua equipe. Tem que conhecer cada um até para lidar com cada um de um jeito diferente. Tem alguns profissionais que eles vão, te desafiar, outros não. Você precisa conhecer cada um deles. Você precisa desenvolver a sua inteligência emocional, é um ponto que eu bato muito, que eu falo muito inteligência emocional, gente. Não dá para ter saúde mental numa equipe da beleza
se você não desenvolver inteligência emocional. Às vezes eu chego em casa contando alguma coisa para o meu esposo, ele fala: "Giovana, que mercado você foi se enfiar?" Eu falei: "Gente, não é assim". Aí eu tento mostrar para ele que problema com pessoas você tem em qualquer mercado. Qualquer mercado profissional você vai ter problemas com pessoas, gente. Quem já fez obra aqui sabe o desafio que é lidar com pedreiro, né. Ô povinho mentiroso. Você pergunta para o pedreiro quanto vai demorar a obra: "Não, dona Giovana, em 1 mês você faz". A última obra que eu fiz, eu construí um escritório lá no quintal da casa da minha mãe. Eu construí um escritório 15 metros quadrados, o pedreiro falou para mim que em 45 dias estava pronto. Foram 6 meses de obra. Falei: "Ô povinho mentiroso". Então não é só a sua manicure que mente que não foi trabalhar porque o gato fugiu não, tá? Pedreiro também mente. Então esses problemas a gente tem em qualquer mercado. Então, você aceitou o desafio de ser empresário, de ser empreendedor, de ser gestor? Então bora desenvolver a inteligência emocional. E eu vou um ponto além. Como líder, para ser um bom líder e ter um bom resultado da sua equipe, você também é o responsável por desenvolver a inteligência emocional dos seus liderados, dos seus profissionais. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui, numa segunda-feira fria como essa, assistindo um aulão desse, é porque quer crescer. Vocês não estão aqui à toa. Estão aqui à toa. Vocês estão aqui porque querem crescer, porque querem se desenvolver. E para isso, a equipe tem que se desenvolver também. Eu não conheço uma empresa que cresça se os profissionais não crescem. Não tem, ainda mais no nosso mercado, que somos parceiros, estamos aqui para crescer juntos. Então você tem que desenvolver a sua inteligência emocional e a inteligência emocional da sua equipe. Não dá para dar uma aula de inteligência emocional aqui hoje, tá? A gente já teve algumas aulas, alguns aulões aí disso, e se precisar, posso ser sua mentora nisso, mas é uma necessidade para ser um bom líder. Você tem que se comunicar com eficiência, não tem meias palavras, não tem o "eu falei, eu acho que entenderam". Eu já tive em algumas equipes essa dificuldade. Uma vez um grande gestor falou: "Giovana, mas eu falei". Eu falei: "Então, tem gente que você fala, tem gente que tem que desenhar. Você tem que entender quem é sua equipe para saber como se comunicar com essa equipe, né, a maneira como se com". Quer ver um exemplo bem bobo? Nós temos, sistemas representacionais diferentes. Tem pessoas que aprendem muito bem só ouvindo. Tá aí os audiobooks que são maravilhosos. Tem gente que ouviu, já guardou. Tem gente que não, que precisa escrever. Tem gente que a gente fala sinestésico, precisa tocar. Sabe aquela pessoa que precisa ficar tocando? É o sinestésico. Tem gente que é visual. Olhou, bateu, aprendeu. Lembra da escola, quando tinha aquele ser humano peça rara, aquele demônio, que sentava na última carteira, apurrinhava a aula inteira e tirava 10? E a Giovana, CDF, sentava na primeira carteira, anotava tudo e pastava para tirar os seus 10 também, ou os 9. Você fala: "Como é que o diacho lá tirou 10? Por quê? Porque ele é auditivo, ele ouviu a professora falar, ele aprendeu. A sua equipe também é assim. Cada um vai entender, vai se comunicar de uma forma diferente, então você precisa ter essa comunicação. Quarto ponto, respeite, valoriza e capacita os membros da equipe. Um bom líder é aquele que vai respeitar, sim, a individualidade de cada um, o ritmo de cada um. Tem gente que se desenvolve mais rápido, tem gente que não. A gente tem que respeitar o ritmo desses profissionais. A gente tem que valorizar cada um deles, as competências de cada um deles. Teve uma época que eu estava com alguns mentorados e teve uma mentorada uma vez que eu lembro que meu marido falou: "Giovana, para, você tem que correr com quem quer correr, mas você tem que andar com quem quer andar". A gente tem que respeitar o ritmo das pessoas. Foi uma dificuldade para mim que eu tive que aprender ao longo do tempo, que a gente tem que respeitar o ritmo das pessoas e capacitar os membros da equipe. Você precisa desenvolver e capacitar. E aí o medo grande que tem no mercado da beleza é: "Ai, mas eu vou investir em treinamento para esse profissional e ele vai me largar", né. É o que eu mais ouço. "Ai, eu vou dar treinamento para o profissional e ele vai embora e vai levar meus clientes ainda". Parem com essa cabecinha minúscula, achando que, né, se você desenvolver alguém, essa pessoa vai te largar. Se vai largar, vai, tá tudo bem.
Agora, o que você prefere? Que o seu cliente chegue e tenha uma equipe treinada, né, tenha uma equipe ali que saiba fazer um bom atendimento e continue seu cliente e tenha um faturamento, porque você desenvolveu essa equipe? Ou que o seu cliente chega e vê que o teu profissional não está capacitado, porque você simplesmente não quer desenvolver ninguém, e esse cliente vai embora? Você precisa, faz parte do seu papel como líder, como gestor, desenvolver essas pessoas. E aí vem a grande briga, né? Se eu não posso mandar, cada um faz o que quer, não, não, eu sei que é uma dificuldade quando a gente fala, né, da subordinação principalmente, que profissional parceiro não é subordinado, que a gente está refém de profissional. Gente, a gente não está refém de profissional. Não é porque ele é um profissional parceiro, não é que ele não tem subordinação, que ele vai fazer o que quer dentro da sua empresa. Presta atenção, salão de beleza é uma empresa e ela precisa de gestão. Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que ele caracteriza muito bem, ele desenha muito bem a situação. Digamos que você é mãe de um gerente de um banco. Você é mãe do gerente lá da agência que dá perto da tua casa. E aí você é toda orgulhosa, é mãe daquele gerente daquele banco, e aí uma bela de uma quarta, quinta-feira, 5 horas da tarde, você fala: "Meu Deus, esqueci de pagar a conta de água". E aí você não tem aplicativo, não tem nada, tem que ir para o banco. Aí você chega às 5 horas da tarde, 5h30 da tarde, bate lá, falou: "Segurança, abre a porta aí, que eu vou pagar a conta". Aí o segurança: "Minha senhora, o banco funciona até às 4h". "Tô mandando abrir a porta, eu sou mãe do gerente, pode abrir a porta". Gente, o segurança vai abrir a porta do banco? Não vai. Por quê? Porque banco tem regras, banco tem ordem. E aí eu pergunto para você, se o segurança do banco não abre a porta depois do horário, se o caixa do banco não atende você na hora que você quer, por que que o seu cliente é atendido na hora que ele quer? Por que que vira e mexe você tem que ficar até mais tarde, porque o cliente atrasou ou achou que tinha que ser atendido na hora que ele quer? Por quê? Porque você não tem regras definidas. Salão de beleza é uma empresa, a gente tem que ter isso na mente. Nós somos empresa, nós somos empresários. Nas minhas redes sociais eu sempre chamo de empresárias da beleza, porque eu falo muito mais para o público feminino, então meu público são empresárias da beleza. Profissionais, vocês são empresárias da beleza, mesmo que não tenham não sejam as donas do espaço, são empresárias. Você gestor, líder, tem que ter em mente que você está lidando com empresárias, e empresário precisa de gestão. Gestão precisa de regras. O que que você precisa nessa gestão? Você precisa ter uma cultura organizacional. Eu canso de ouvir que profissional não veste a camisa. "Ai, o meu profissional não veste, ele não me obedece, ele não veste minha camisa". E eu sempre falo a mesma coisa: ele sabe qual é a tua camisa? Ele conhece a cultura da sua empresa? Se você quer que o seu profissional respeite as regras, você tem que falar para ele quais são essas regras. Você já falou para o seu profissional que ele não quer, você não quer que ele dorme lá no lavatório? Giovana, que absurdo! O profissional vai dormir no lavatório? Vai, vai, gente. Não é só no meu salão. Eu já vi vários salões isso acontecer. E por que que o profissional dorme no lavatório? Porque ninguém falou para ele que ele não pode dormir no lavatório. Então ele faz o que ele quer. O profissional só faz o que quer quando você não define as regras. Eu sei que ele não é subordinado e que você não pode ter uma subordinação, mas você precisa ter um manual de conduta e um manual de rotinas e procedimentos. Aí está a capinha, né, do curso que eu tenho, onde eu ensino como escrever esse manual. Gente, esse manual não é nada, um bicho do outro mundo. A Anvisa já fala para a gente há muitos anos fazer um manual de rotinas. Você tem que, como dono da empresa, escrever esse manual. O que você quer que aconteça aí dentro ou não quer? E aí, respondendo o que a Camila falou agora há pouco, é aí que você coloca a regra de que cada profissional, na rotina de trabalho dele, tem que manter a bancada dele em ordem, tem que manter os produtos fechados. Gente, manter produto fechado não é chatice sua de gestor.
É orientação da Anvisa. Porque se o produto está aberto, ele é o quê? Ele é contaminado. Então, para com essa briguinha, com essa guerrinha de que você é chato e tem que ficar mandando fechar o pote da hidratação. Isso é regra da Anvisa. Às vezes a gente pega pra gente brigas, guerras que não são nossas, né? A gente se torna um gestor chato, que está cobrando, que tem que manter o produto fechado, mas não é isso. A gente está cuidando, zelando para que tenha um bom atendimento, para que sigam-se as regras da Anvisa. Então, em vez de ficar sendo o gestor chato, coloque isso no manual, e esse manual sendo respaldado pela Anvisa. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Esse manual de conduta, esse manual que faz parte do manual de rotinas e procedimentos, ele tem poder legal. Você pode rescindir contrato se a pessoa não seguir o manual. Então, você está com medo de contratar um profissional parceiro e ele não te obedecer? Não, ele não vai te obedecer porque ele não é teu filho nem teu funcionário, mas ele não vai fazer o que ele quer. Ele está dentro de uma empresa e essa empresa tem regras. E você apresenta as regras para o profissional através do manual de rotinas e procedimentos, tá? Eu tenho conversado com vários profissionais, com vários, advogados, né, e que participam de processos trabalhistas, que quando tem esse manual, né, claro que você não vai colocar o manual inteiro como anexo ao contrato, mas no contrato você vai falar que existe um manual de conduta que deve ser seguido e que, se não for seguido, pode ser passível de rescisão de contrato. Quando você se coloca como gestor de uma empresa, as pessoas passam a te respeitar de uma maneira diferente. Líder é aquele que direciona, líder é aquele que encaminha, que guia as pessoas. E para guiar as pessoas, você tem que ter limites. E os limites são colocados através do manual de rotinas e procedimentos. Hoje, Outro papel do líder: conflitos. Oi, diga. Desculpa te interromper. A gente estava falando aí do manual de conduta e de rotinas e procedimentos. E outra pergunta muito comum, além dessa questão de limpar o seu posto de trabalho, né, é a questão do uniforme. Posso exigir que o meu profissional use Hum. uniforme? Ou então, assim, eu posso exigir, como existe, tem uma pergunta aqui um pouquinho diferente, mas está na mesma linha de, posso exigir que ele cumpra o horário? Ele tem que estar aqui às 9 para atender o cliente? Como é que a gente pode gerenciar isso? Imagino eu que seja também pelo manual de conduta, certo? E de rotinas e Sim, sim. procedimentos. É O uma forma de horário, cobrá-lo, né, né? é uma forma de cobrar. O horário, ele já pode vir determinado no próprio contrato, tá? Uhum. Que o profissional se disponibiliza a atuar dentro daquele horário, né? Ele fala: "Não, Giovana, eu quero trabalhar 12 horas por dia", ele pode. CLT a gente tem o limite, na lei do parceiro não. Então ele vai falar: "Eu quero trabalhar de segunda a segunda, 12 horas por dia". Ele coloca em contrato que ele vai ter esse horário. No manual de rotinas, eu posso, por exemplo, no manual de conduta, no meu manual de conduta lá do meu estúdio, eu coloquei que cada profissional se dispõe, segundo o contrato, a trabalhar naquele período e que qualquer, qualquer ausência deve ser comunicada. Por quê? Porque, pela lei do sono parceiro, o meu profissional, ele não tem a habitualidade. Lembra da caracterização do vínculo empregatício? O H é de habitualidade. Ele não é obrigado a trabalhar ao horário que eu quero, e ele tem sim a liberdade de fechar a agenda dele. Só que ele tem que comunicar isso com antecedência. Hoje eu não acordei a fim de trabalhar, não vou trabalhar". Não, ele tem sim, e aí no manual de rotinas eu coloco isso como uma regra. O profissional que quiser se ausentar tem que avisar com antecedência, e aí eu defino qual é essa antecedência. Eu hoje eu estou com um profissional meu hoje que está viajando. Ele tirou uma semana lá sabática, aniversário dele, e foi viajar. Ele me avisou um mês antes: "Gi, estou saindo de férias, vou ficar uma semana de férias, porque eu vou viajar por causa do meu aniversário". E tá tudo bem. Ele tem essa liberdade, só que ele me avisou com antecedência e eu pude administrar a agenda dele, tá. A questão do uniforme, eu não posso exigir o uso, eu faço camiseta com o nome do meu estúdio, mando para todo mundo: "Vocês têm que usar". Isso eu não posso, porque a partir do momento que eu mando ele usar o uniforme, eu estou criando um vínculo empregatício, que ele é meu funcionário. Porém,
eu posso definir um padrão de vestimenta. E aí, por exemplo, todas as manicures têm que vir de branco, todos os cabeleireiros têm que vir de preto. Isso é um padrão de vestimenta. No padrão de vestimenta, eu posso colocar que eu não pode vir de decote, não pode vir de rasteirinha, de sandália aberta. E aí você fala, nossa, mas você é chata. Não, gente, é a Anvisa que fala isso, não sou eu. A Anvisa fala pela segurança do meu profissional. Então, quando eu apresento isso, que é para a segurança dele, é mais fácil eu ter a adesão. Eu tenho conversado com alguns advogados. Ah, Giovana, não é só vir de branco, eu quero que ele tenha o logo. Perfeito. Então você pega a camiseta aqui. De um lado você coloca o logo da tua empresa e do outro lado o nome do profissional escrito embaixo, parceiro. Por quê? Porque o uniforme, gente, ele é uma ferramenta de marketing também, né? É uma apresentação, é uma postura profissional, mas é uma ferramenta de marketing. Então, quando você faz marketing dos dois, descaracteriza o vínculo empregatício. Ele não é seu empregado, ele é seu parceiro, tanto que os dois estão anunciando no mesmo veículo, na mesma camiseta, no jaleco, onde for, tá? Então, a saída para o uniforme. O que eu tenho feito, né, nas empresas que eu tenho mentorado, onde eu tenho até implementado esse manual? Primeiro, é uma questão muito dinâmica e muito democrática. Se eu abro minha empresa, eu imponho o manual do jeito que eu quero e acabou. A pessoa que vai entrar vai ter que obedecer ao manual e acabou. Se eu vou implementar esse manual e esse uniforme numa equipe que já existe, eu vou conversar com a equipe. Qual cor vocês querem? Como é que a gente faz? A gente vai entrar num acordo. Todo mundo escolheu branco? Escolheu. E aí eu vou conscientizá-los do porquê que esse padrão de vestimenta é importante, né? Eu vou mostrar aqui, quando o cliente chega e vê todos os profissionais de uma cor só, isso traz visualmente uma postura profissional, uma identidade profissional muito maior. Então, lembra que o líder ele não manda, ele convence, né? Então, como chefe, eu mando, vai usar, acabou. Como líder, eu mostro para ele os benefícios e convenço eles que é o melhor. E isso eu consigo um engajamento maior e eu consigo que eles usam realmente esse padrão de vestimenta. Mas sim, o padrão de vestimenta está no manual de rotinas, o horário é definido no contrato e formalizado essa ausência do horário dentro do manual também. Questão de reuniões, eu posso exigir que ele participe de reuniões internas do time? Então, se eu começo a exigir, né, do contrato, eu crio o vínculo empregatício. Mas eu posso, no manual, colocar que existem reuniões de alinhamento, né, e que é imprescindível como faz parte do manual de conduta, né, e eu defino momentos antes para isso, eu posso exigir isso como uma participação. É claro que eu não vou toda semana colocar uma reunião. Mas aí fica uma dica minha de experiência própria, não só no meu estúdio, mas como em outras mentorias. Por que as pessoas não gostam de ir para reunião? Porque eles não têm maturidade para isso. Reunião de equipe hoje em dia no mercado da beleza é lavação de roupa suja, né? A grande maioria é aquele que um fica atacando o outro, porque um comeu a mistura da marmita do outro, porque fulano não guarda, não tira as coisas da autoclave direito, porque deixa a porta. Gente, é o dia a dia, eu sei disso, né? É aquelas brigas de sempre. Ah, porque eu usei a máscara e fulano meteu a mão na máscara em vez de usar a espátula. Essas brigas boba e besta que acontecem todo dia. O que tem sido mais produtivo? Reuniões de equipe para celebração. Gente, conquistamos uma meta, bacana, vamos lá, vamos fazer uma reunião de celebração. E essa reunião ela se torna atrativa. Pode parecer bobeira que eu vou falar, mas quando tem comida. Quer fazer uma reunião? Bota comida no meio. Né, Todo mundo dona Camila? aparece. Todo mundo É, aparece. dona Camila. Gente, o que eu já fui filar de café da Camila, vocês não têm ideia. Pelo menos acho que as últimas 3 vezes que eu fui lá tinha festa junina, tinha bolo, né? Eu sou dessa também que vai. Mas quando você faz isso, a mesa aproxima as pessoas, né?
quebra um pouco, né, a resistência das pessoas. Então, sim, fazer reuniões com café gostoso, isso aproxima. As reuniões individuais, elas são muito mais produtivas. E aí, você nem precisa colocar no manual a exigência disso. Por quê? Você está lá como gestor, você está vendo que fulano está com a agenda vazia? Cata ele, vai tomar um café. Pronto, você faz uma reunião individual. É muito mais prático e dinâmico você conseguir que a pessoa faça uma reunião com você nesses momentos. Exigir que a pessoa venha um dia fora da agenda dela, você pode até programar e colocar no manual. Mas, como líder, não exija, não imponha, convença. Como é que a gente convence uma criança a comer brócolis? Não gosta, faz cara de azedo, né? Não quero. Aí você começa a falar, né, na minha época pelo menos era assim, que comer verdinho fica forte que nem Popeye, né. Na minha época, Igual o o Hulk. discurso igual o Hulk, né. "Ah, porque você vai ficar com o cabelo se você comer cenoura, você vai ficar com o cabelo lindo como a princesa tal". Não é assim que a gente faz em casa com as crianças? A gente não convence a criança a fazer o que a gente quer, mostrando que o benefício que ela vai ter, ou mostrando que ela vai ganhar. A mesma coisa é com quando você vai liderar. Você tem que mostrar para a pessoa qual é o benefício que ela vai ter se ela fizer aquilo. Então, poxa, se você vier na reunião, olha, na reunião a gente vai fazer isso, a sua participação é importante, né? O que que você vai crescer? Muitos vão falar assim, tá, mas e no meu bolso? Ah, no teu bolso? Se você participar, você vai entender as ferramentas, estratégias para nós aumentarmos juntos o faturamento, isso vai aumentar o seu faturamento final. Então, quando você mostra os benefícios, você consegue engajar e levar as pessoas mais do que quando simplesmente você impõe. Hoje em dia, nem quem é CLT não dá muito pra gente impor não, viu. A gente tem que convencer mesmo. É. Eu vou interromper uma última pergunta, Gi. A Jaciane está aqui perguntando se ela pode botar metas para os profissionais parceiros. Mais uma vez, não imponha, não impo quando você É. impõe uma meta, você tem que atingir essa meta, vínculo empregatício, tá. Porque o que acontece com a meta? Quando você tem uma empresa no mundo corporativo, quando você tem um CLT, o profissional tem que cumprir aquela meta, inclusive que se ele não cumprir, ele pode ser mandado embora. Se você começa a impor metas para a sua equipe, o que acontece? Eles vão começar a pegar aquilo como vínculo empregatício. Então, o que que você pode fazer? Você pode fazer reuniões com a pessoa onde ela estipule onde ela quer chegar. Você fala: "Vamos lá, a gente quer crescer junto? Então vamos o quanto você quer crescer?". Você fala: "Olha, eu, empresa, eu quero crescer, 20% esse mês. Quanto você quer crescer?". "Ah, Giovana, eu quero crescer 10%". "Tá bom. O que que você precisa fazer para crescer os 10%?". Aí entra um pouquinho aquilo que a gente fala de coach, né, o coach ele faz Uhum. perguntas pra pessoa chegar onde ela quer. Então faça perguntas pra sua equipe. Onde é que você quer chegar? "Ah, eu quero crescer 10%". "O que que é crescer 10% pra você?". "Ah, eu tenho que atender tantos clientes". "Tá bom, o que que a gente vai fazer juntos pra que você alcance o seu objetivo?". E aí você fala assim: "Tá, Giovana, mas ela só quer crescer 10%, eu quero crescer 20%. E aí, eu não posso impor os 20 pra ela?". "Não, você não vai poder impor os 20 pra ela de jeito nenhum". E como é que você, empresário, alcança os 20? Contrata mais um profissional, horas. Vocês não ficam reclamando que vocês estão refém do profissional? Quer não ser refém do profissional? Tenha uma cabeça de empresário e busque o seu crescimento. Ah, Giovana, para minha meta, para que eu possa viajar para Disney no final do ano, eu tenho que crescer 30% por mês. Só que a equipe lá só quer crescer 10. Tá bom. Como é que você cresce mais? Você pode aumentar a venda de produto, você pode aumentar o ticket médio dos seus clientes, você pode ir atrás de buscar mais clientes, você pode ir atrás de trazer mais profissionais para aumentar esse teu volume de faturamento. Então são várias estratégias que você pode usar. Agora, impor essa meta para o profissional, realmente você não pode. Mas eu tenho feito isso com os meus profissionais, eu pergunto para eles quanto eles querem. Gente, agora o que assusta é quando você, como empresário, fala assim: "Não, se eu crescer 10% tá bom", o profissional fala assim: "Não, eu quero crescer 30%". Você fala: "Ai, meu Deus do céu, e agora, né?". Ele quer crescer mais que eu. Ótimo, bora! Bora, porque se ele crescer, você cresce também, né. Mas faça com que seja um pouco coach nesse momento. E aí que é muito importante a reunião individual. Porque se você faz numa reunião em grupo, falando em metas, é você que está estipulando as metas. E você está meio que induzindo todos a terem a mesma meta.
Se você bate papo dessa meta no individual, cada um sabe o seu. E cada um se sente responsável pela sua meta. É muito mais eficaz a meta, eles definirem a meta individual deles. E aí, claro, você tem que se mostrar líder para que, em conjunto, vocês atinjam essa meta. Porque, Camila, uma coisa que eu tenho visto muito, muita reclamação, né? O profissional fala que o gestor não coloca o cliente na cadeira dele, porque o gestor não investe em marketing, porque a empresa não faz marketing. E aí o dono do salão, eu ouço isso toda semana, liga para mim, Giovana, eu quero um profissional que venha com um monte de faturamento, um monte de cliente, que venha já com faturamento. Porque ele acha que o responsável de colocar o cliente na cadeira é do profissional. A empresa não tem que fazer marketing. Gente, nós estamos falando de parceria. Os dois têm que fazer marketing juntos. Os dois têm que. Até a lei fala que os dois são responsáveis pelo bom atendimento. Então, se o seu profissional, se ele quer uma meta de crescimento, você tem sim que ajudar ele nesse crescimento. E ele também tem que te ajudar. Tem que ser os dois. Então, senta com ele, não adianta exigir, não adianta impor. Ai, como é que eu faço o meu profissional fazer marketing? Um bom atendimento. Ah, meu profissional não gosta de fazer publicação. Tá bom, faça a publicação você e coloque ele como produtor, como coprodução. Você faz publicação nos dois perfis do Instagram, por exemplo, né? Ah, o meu profissional não faz divulgação. Faça você. Pede para ele tirar foto e faça você a divulgação. Mas vocês têm que entrar juntos, tá? Um desafio até, falando em marketing, um desafio que eu tenho no meu estúdio é a questão quando você quer fazer uma divulgação, você quer fazer promoção. Por quê? Porque o profissional nunca quer dar um desconto, né? Ele quer que você traga cliente, mas ele não quer dar desconto. Você que se vire com desconto, né? Eu já sei que não sou só eu que passo por isso. Todo mundo tem a mesma noção. Você tem que ter uma gestão financeira para analisar até onde você pode ir, tá? Teu profissional não quer te dar desconto, teu profissional não quer investir em tráfego pago, então você tem que chegar para ele, primeiro, se você respeita todos os outros lados como parceiro, se você se coloca como parceiro em todos os momentos, na hora que você chega para falar do marketing, também é parceria. Se você é parceria para investir no crescimento dele, se você é parceiro para respeitar ele, se você é parceiro para ajudar, você é parceiro também para investir de igual para igual. Você fala, tá, então eu invisto no tráfego pago do perfil da minha empresa, tá? Tá certo. Mas na promoção, como é que a gente vai fazer? Ah, então tá bom. No seu cliente que já tá, não vai ter desconto. No cliente novo, a gente negocia alguma parte. A gente divide esse desconto, divide esse prejuízo. Então, existem formas de você dividir, negociar isso para que os dois possam investir. Agora, não espere de braço cruzado que só o profissional vai fazer, porque ele não vai. A gente sabe que ele deveria, mas não vai. Tem jeito. Certo? Certo. Bora lá, tá acabando. Conflitos, né? A gente vai, como líder, a gente vai ter conflito, não vai ter jeito. A gente tem conflito do profissional com o cliente. A gente tem conflito de profissional com profissional. Tem conflito de profissional com gestão. Não só com você, às vezes com a gerente, com a recepção. Tem conflito de profissional com fornecedor. Você fala, imagina, tem, gente, isso no dia a dia. Tem cliente hoje, e infelizmente isso está aumentando cada dia mais, tem cliente que não respeita o seu profissional. E você, como líder, tem que administrar esse conflito. Tem conflito entre profissional, um não vai com a cara do outro, né? O que eu falo para os meus profissionais? Ah, eu não gosto de fulano. Falo, tá bom, então não leva para casa. Ponto. Não gosta? Não precisa levar para casa. Não precisa passar Natal junto, nem viajar de férias junto, horas. Mas aqui dentro tem que ter respeito. Então, vai acontecer conflitos? Vai. E é seu papel como líder administrar esses conflitos. Como é que eu faço para administrar conflitos? E por que eu trago o conflito? Faz parte da liderança. O que o conflito tem a ver com o vínculo empregatício? Gente, você pode seguir toda a legislação. Você tem o seu papel muito bem definido de liderança. E aí você sabe, não, eu estou seguindo o que diz a lei, eu tenho o manual, tá tudo certinho, não vai ter nenhum problema. Tem um conflito entre profissionais,
uma estrela briga com a outra, e aí a briga deles, ele acha que é culpa sua, aí ele sai e vai ter o processo. Ele não vai ganhar o processo, porque você se respaldou legalmente e não tem vínculo empregatício, mas a dor de cabeça de te passar por um processo vai te desgastar emocionalmente. Então você tem que evitar esse desgaste. A liderança para não ter, para fugir do vínculo empregatício, né, para evitar esses problemas, gente, ela, claro que a gente primeiro pautou no prejuízo financeiro, mas a gente tem que pensar no prejuízo emocional também, né, mental. A nossa saúde mental tem que ser preservada. E para isso você tem que solucionar e evitar conflitos. Para evitar conflitos e solucionar, comunicação eficaz. A comunicação eficaz, ela é transparente, é sim, sim, não, não. Tá? Você tem que trabalhar muito a sua comunicação com os profissionais. A sua empatia, se coloca no lugar do outro, procura entender o que o outro está sentindo, está pensando, né? Procura tratar o outro da forma como ele gostaria de ser tratado, não da forma como você gostaria de ser tratado. Mas procure se colocar no papel do outro. E se você está mediando um conflito entre duas pessoas, tente pensar da maneira que os dois estão pensando, mas seja imparcial. Eu vejo muito gestor que gosta de alguém mais do que o outro e acaba num conflito sendo parcial. É comum, gente, numa empresa do mercado da beleza, que seja uma empresa de médio porte, de grande porte, terem os grupinhos. Gente, é normal, as pessoas se identificam, elas se conectam com pessoas. Vai ter o grupinho lá de 2 manicures que não gostam das outras 3. Não precisa levar para casa, mas você tem que trazer a harmonia e o respeito entre eles. E como é que você, gestor, faz isso? Como é que você, líder, faz isso? Sendo imparcial. Se você sai para tomar café com um grupo, você tem que sair para tomar café com outro grupo também, né? Se você chega e elogia um, você tem que elogiar o outro também, você tem que ser imparcial. No momento do conflito, você tem que ouvir os 2 lados e ser imparcial, tá? Você tem que ser flexível. Não dá para a gente ser rígido. Se você for um líder rígido, que impõe suas regras e acabou, você tende a quebrar, né? As árvores muito rígidas, elas acabam, as que duram mais são aquelas que vão envergando, que são flexíveis. Você tem que ter flexibilidade ao lidar com pessoas, até para entender que cada um é único. E você tem que ter escuta ativa para liderar conflitos. O que é uma escuta ativa? É estar presente para ouvir. É estar disposto a ouvir. Isso nem sempre é fácil, gente. Não é. Às vezes você não quer ouvir alguém, mas você precisa desenvolver essa escuta ativa para que a sua liderança seja realmente eficaz. Quais são as consequências se você não fizer nada disso? Giovana, perdi aí 1h30 ouvindo você, você não sabe de nada, não vou fazer nada disso. Tudo bem, é opção sua. Primeiro, você vai ter um baita prejuízo financeiro, com processos, com pagamentos abusivos. Imagina, você está pagando 50% de comissão e depois você vai ter que pagar ainda 13º, fundo de garantia, multas, juros, né? Então você vai ter um belo prejuízo financeiro. Você não quer trabalhar a sua liderança? Tá tudo bem. Você vai ter uma quebra da sua credibilidade. Ninguém mais vai acreditar na sua liderança. Se você não se posicionar, não desenvolver a sua identidade de líder, ninguém vai acreditar. E se você tem uma equipe que ninguém acredita, aí sim, cada um vai fazer o que quer. Aí sim você vai ficar refém da tua equipe. Terceiro, o clima organizacional da sua empresa vai ficar ruim. Ruim não, péssimo. E uma empresa onde o clima é ruim, ninguém fica. Ninguém fica. Eu publiquei há pouco tempo aí, né? Uns dias atrás eu estava lançando um desafio e eu publiquei que nós aumentamos em 30% o faturamento da empresa. E eu fui buscar alguns clientes, alguns profissionais, o que mudou, né? E a única coisa que me falaram, Giovana, o clima está leve. Quando você está aqui, é gostoso trabalhar, a gente dá a risada. Eu falei, pronto, né? Já me chamaram de palhaça, né? Eu chego aqui de nariz vermelho todo dia, porque ao chegar o povo começa a rir. Mas o que é isso, gente? É o clima organizacional. E eu me esforço muito para trazer esse clima. De quinta, sexta e sábado eu faço chá.
Eu levo bolo, às vezes eu faço algum salgado em casa e levo, eu brinco, eu chego dando bom dia para todo mundo, chamo todo mundo de gato. Gente, eu tô bem todo dia? Não. Eu viajo 3 horas para ir, 3 horas para voltar para o meu estúdio todos os dias. Vocês acham que é gostoso? Não, não é. Mas eu chego lá trazendo um clima diferente. Por quê? Porque o cliente vem mais, quer chegar num lugar, num espaço, onde o clima é pesado, é ruim, um tá olhando feio para o outro. Se você não for um líder e não trouxer harmonia para sua equipe, é isso que vai acontecer. É o cabeleireiro olhando feio para a manicure, é a manicure olhando feio para a depiladora, é um querendo brigar com o outro, e é seu papel como líder de trazer essa harmonia. Você não vai fazer todo mundo ser amigo, e tá tudo bem, tá? Mas você tem que mostrar que o respeito é importante dentro daquela equipe, daquele grupo de pessoas. É isso que vai aumentar o seu faturamento. É o clima organizacional, gente, ele reflete diretamente, primeiro, para manter os profissionais, porque a gente sabe que o profissional da beleza, ele acorda de mau humor, ele sai da empresa e acabou, e tá tudo bem. Como é que ele fica? Quando você tem um clima gostoso. Ninguém aguenta a gente trabalhar numa empresa que um quer matar o outro. A gente sai e acabou, né? E o cliente também não. Então, se você não for líder, o clima organizacional vai para o brejo. E quarto, falta de faturamento, né? Estou falando de um já do outro. Se você não for líder, o clima vai ser ruim, você vai perder cliente, você vai perder profissional, e a consequência disso é falência. Gente, é muito claro, é muito simples. Eu sei que eu assusto, mas é a verdade. Ou você assume a sua identidade, o seu papel de líder, ou o caminho natural é esse. O caminho natural é a falência. Você quer realmente ser um líder, você quer realmente ter. Vamos falar de dinheiro, que é o que a gente quer, né? Ninguém abre empresa só para passear. Ninguém abre empresa para ficar bonito. Embora eu já vi muitas pessoas abrirem salão de beleza para ficar bonito, né? E depois quebra a cara, porque a gente é o último a fazer manicure, cabelo. Mas ninguém abre empresa só para isso, a gente abre empresa realmente para ter faturamento, para ter lucro, né, para se desenvolver. Então, você tem que desenvolver a sua liderança. E aí vem a surpresa, não tá nas minhas redes sociais, não tá na mídia, mas eu tô lançando um workshop, Líder Respeitado, Faturamento Mais Alto. Eu esperei realmente para lançar com vocês, é um workshop, é um momento especial onde eu só vou trabalhar disso, do respeito que o líder precisa desenvolver para ter um faturamento maior. Esse workshop vai acontecer dia 28 de agosto, às 14h. Eu planejo pelo menos 3 horas de contato direto comigo para a gente fazer esse workshop. Ele será online, né? Ao final desse workshop, você vai saber como ter uma equipe que segue as suas regras, como liderar a equipe fazendo com que sigam regras e aumentem o faturamento. Só seguir regras não faz sentido nenhum. Tem que realmente aumentar o faturamento aí. Bom, quem entrar nesse workshop vai ganhar o meu e-book, Como Ter uma Equipe e Não Enlouquecer. Esse aqui, que aliás daqui a pouquinho vai ter uma live minha, ao Café de Empresário, eu vou falar sobre isso. E vai ganhar um guia para reuniões produtivas. Muita gente me pergunta como fazer reunião produtiva, né? Eu desenvolvi um guia, esse guia ele tem um custo de 197, então só de bônus, só de presentes, vocês vão ganhar aí R$ 244 para participar, quem participar desse workshop. Esse workshop, o investimento dele é R$ 94,70. Você vai ter o acesso ao vivo, para tirar dúvida, inclusive, assistir ao vivo, e vai ter acesso à gravação por 3 meses. Não quer a gravação, quer só ao vivo? R$ 57,90 é o investimento workshop. Mas é claro que quem está aqui não vai pagar isso, né? Só para quem está no aulão do Graces, o investimento para ter ao vivo mais a gravação é de R$ 47,90. Só ao vivo, R$ 24,90. Tá? Como é que eu faço para ter acesso, para participar desse workshop? Depois eu vou mandar esse material para vocês. É só fazer o Pix, mandar para mim para o WhatsApp. Você já recebe os bônus e dia 28 vocês estão comigo. Tá bom?
Tá aí os meus contatos, eu sou sua mentora, gestão de pessoas é sempre um desafio, com 25 anos de experiência, eu sei como é, e eu quero muito te ajudar. Eu sei que ninguém cresce sozinha, então bora crescer juntos. Vou deixar aí meu WhatsApp, meu e-mail, o meu perfil no Instagram, onde todo dia eu ensino sobre gestão. Esses dias eu até coloquei lá, o pessoal riu, né? Eu me recuso a dar dicas. Eu não dou dica, eu ensino realmente as pauladas que eu levo da vida, o que eu errei, né? Eu falo muito que eu errei, o que eu aprendi. Então, todo dia eu tô lá entregando material, entregando conteúdo para isso. Aliás, deixa eu puxar a orelha. Quem está aqui na aula e não leu, no blog da Grace, semana passada, eu falei sobre os erros do líder, viu? Volta lá e vai ler depois os erros do líder. Essa semana tem texto novo, também vou falar de liderança, mas é coisa boa agora. Muito bom, Camila, tem mais Gi. dúvidas? Usem e Tem, abusem. tem. Nós temos aqui uma pessoa perguntou se que a gente passou lá no início, né, de quem poderia ser profissional parceiro, né? E ele pergunta aqui que são massoterapeutas. Eles precisam ser CLT ou eles podem ser parceiros? Então, ele tem uma discussão, né, por quê? Deixa eu até voltar aqui. Na legislação, nos termos da lei, ele não identifica o massoterapeuta, Uhum, né. Eh, Ó lá, ele fala de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilação e maquiador. Ele não fala do massoterapeuta, até porque o massoterapeuta, ele está mais ligado à saúde do que à beleza. uhum, uhum. Então eu não sei te afirmar, eu posso buscar essa informação, porque a princípio o que eu sei é que quem está na parte da beleza da saúde não poderia Não entrar, pode. porque é uma caracterização da beleza. Entendi, entendi. Eu vou dar uma olhadinha também. Emerson, sobre isso, vou consultar. A gente tem uma outra aula que a Giovana comentou no início sobre a questão de tributação, de profissionais parceiros, e eu me lembro que o Márcio, que é esse outro parceiro nosso, ele comenta algo a respeito. Eu checo e te dou um retorno também, tá É, bom? O Márcio tem mais respaldo até para falar sobre isso, É, porque ele faz os contatos, né, então por isso que eu falei, exato, procure um contador que conheça a legislação a fundo. exato, exato. Tem uma outra pergunta aqui também, falando um pouquinho sobre. A pessoa pergunta sobre cabeleireiro júnior, se pode ou se não pode. Existem alguns estabelecimentos que sim, Zeca, trabalham dessa forma, com cabeleireiros júniores, mas para você ter um esquema de plano de carreira do profissional. Então, ele é aquele auxiliar que ele recebe uma promoção, né? É promovido a cabeleireiro júnior, alguns serviços ele passa a executar sozinho. Existem espaços que sim trabalham com contrato de parceria já neste nível de cabeleireiro júnior, e aí ele passa a ser um cabeleireiro depois disso. É como se fosse realmente um plano de carreira. Então, é possível, sim, tá? Camila, Ah, só um parênteses. claro, Camila, só um parênteses. No manual de rotinas, a gente coloca como plano de crescimento, né? Para não usar o termo carreira, que pode criar o vínculo, a gente cria tem. plano de crescimento dentro do manual, e aí a gente coloca, inclusive, é permitido você fazer diferenciação na comissão. O cabeleireiro júnior, ele tem 10% de comissão, ele tem que ficar nessa função tanto tempo. O que ele precisa para ser cabeleireiro técnico ou cabeleireiro sênior? E aí você Uhum, monta o plano de crescimento, em quanto tempo ele pode crescer e o quanto vai aumentar a comissão dele. Isso tudo você coloca dentro já do manual de rotinas. E aí você faz o perfeito, contrato de parceria sim, sem problema nenhum. perfeito, perfeito. A Lana está perguntando aqui como é que ela faz para participar do workshop. Você vai receber o conteúdo, Lana, do material, e aí lá tem as orientações, mas é só entrar em contato com a Giovana. Se você precisar também, pode chamar a gente aqui, a gente te dá os caminhos, tá bom? Para comprar o workshop dela, tá? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Respondendo a Lana ou quem quiser, pode entrar no meu Instagram, me chama lá no direct também, que rápido. Perfeito, então, gente. Eu agradeço mais uma vez, Gi, obrigada pela parceria, obrigada por estar mais um dia aqui conosco, mais uma super aula.
com bastante conteúdo. A gente vai editar o vídeo, vai subir ele no YouTube, vou compartilhar o link com vocês para que vocês tenham a aula gravada. E vou também disponibilizar, a gente manda para vocês o link pelo WhatsApp do vídeo e o material da Giovana. Tá bom, gente? Obrigada, uma ótima semana para todos e precisando, contem com a gente aí. Bom, obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Gi. Tchau, tchau.